Boa noite a todos. Neste momento, estaremos dando início à apresentação da videoaula das discentes Catiane Rabelo e Gisele Mendes, da disciplina Literatura Infanto-Juvenil, onde estaremos falando sobre o escritor Monteiro Lobato e a sua obra A Menina do Narizinho Arrebitado. Bom, antes de começar, eu queria trazer uma pequena biografia, de quem foi Monteiro Lobato. José Bento Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo, e morreu em 4 de julho de 1948. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Monteiro Lobato criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Ao lado da literatura infantil, Monteiro Lobato também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Ele retratou os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba. Situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana da Arte Moderna. Lobato foi também jornalista, tradutor e empresário. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos. Monteiro Lobato era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Monteiro Lobato fez seus primeiros estudos em sua cidade natal. Em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras. Em 1898, ele ficou órfão de seu pai e logo em seguida de sua mãe, ficando aos cuidados do seu avô. Sobre a imposição do avô, em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, embora ele preferisse estudar Belas Artes. Nesse período, morava em uma república de estudantes localizada no centro de São Paulo, junto com os amigos Godofredo Rangel, Lino Moreira e Raul de Freitas. O grupo se reunia para cuidar da vida literária e escrevia para um jornal, publicado em Pindamonhangaba, de propriedade de Benjamin Pinheiros. Usando vários pseudônimos, faziam oposição ao prefeito da cidade. Monteiro Lobato manteve uma amizade duradoura com Godofredo Rangel e trocaram correspondências por 40 anos, que mais tarde foram reunidas em um livro chamado A Barca de Gleire. Lobato também escrevia para o jornal da faculdade, onde já mostrava sua preocupação com as causas nacionalistas. Na festa de formatura, em 1904, ele fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Em 1918, Monteiro Lobato publicou sua primeira coletânea de contos, que se chama Urupês, onde traçou a paisagem das cidades por onde passou e o perfil do Jega Tatu, que é um caipira apontado pela pobreza, pelo marasmo e pela indolência, que o tornava incapaz de auxiliar na agricultura. A figura do Jega Tatu, descrita por Monteiro Lobato, chamou a atenção de Rui Barbosa, que o citou em um discurso na campanha presidencial de 1918, e como protótipo do caipira brasileiro, abandonado à miséria pelos poderes públicos.
A obra ela se tornou tão famosa e a polêmica sobre a veracidade da figura do Jega Tatu se espalhou por todo o país, e para alguns fiéis e para outros exagerada. Entusiasmado com o sucesso de Urupês, em 1919, Monteiro Lobato ele fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional, através da qual publicou seus primeiros livros infantis. E em 1921 ele publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a chamar-se Reinações de Narizinho. Em seguida, ele também publicou Saci e o Marquês de Rabicó. As outras obras infantis fizeram grande sucesso, o que o levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, essa aqui foi um pequeno resumo da biografia de Monteiro Lobato. Agora eu vou trazer as suas características. Como escritor literário, Monteiro Lobato situa-se entre os autores regionalistas do pré-modernismo e destaca-se nos gêneros conto e fábula. Geralmente, o universo retratado pelo escritor são os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba, no momento da crise do plantio do café. Monteiro Lobato foi um contador de história, preso ainda a certos modelos realistas. Dono de um estilo cuidadoso, não perdeu a oportunidade para criticar certos hábitos brasileiros, como a cópia de modelos estrangeiros, nossa sobrevivência ao capitalismo internacional, etc. Sua ação, além do círculo literário como intelectual polêmico, se estende também ao plano da luta política e social. Moralista e doutrinador, aspirava o progresso material e mental do povo brasileiro. Com a publicação de O Escândalo do Petróleo, denuncia o jogo de interesses motivados pela extração do petróleo. Com isso, critica o envolvimento internacional das autoridades brasileiras. Em 1941, já durante a ditadura de Vargas, ele foi condenado a 6 meses de detenção, acusado de ataques ao governo. Apesar de sua abertura ideológica, do ponto de vista artístico, mostrou-se conservador quando começaram a surgir as primeiras manifestações modernistas em São Paulo. Ele também ficou famoso no seu polêmico artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, publicado no jornal O Estado de São Paulo em 1917. Nele, Lobato criticou a exposição de pintura expressionista de Anita Malfatti, considerando, na verdade, seu trabalho resultado de uma deformação mental. Então, aqui eu trouxe um pouco das características de Monteiro Lobato, e suas obras. E agora eu vou falar, citar quais são as suas principais obras, as principais obras do autor. Se destacam, são várias obras, mas as que mais se destacam são Urupês, O Saci, Narizinho Arrebitado, Fábulas, O Marquês de Rabicó, As Aventuras de Hans Starden, Peter Pan, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Geografia de Dona Benta, entre outras histórias. E eu queria, antes de concluir essa minha parte, eu queria trazer, umas curiosidades que a gente achou muito interessante de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato sempre esteve presente na infância de muitas pessoas. Seus personagens foram eternizados em livros, novelas, peças teatrais, filmes e em muitos outros lugares. O escritor elevou a imaginação para outros patamares.
E então, vasculhando, né, a sua vida com os nossos estudos, a gente encontrou cinco curiosidades sobre Monteiro Lobato que talvez vocês não saibam, né? A primeira é que ele era aluno mediano na escola. Ele chegou a ser reprovado na disciplina de português, mas na universidade, onde ele se formou em direito, ele se mostrou um aluno brilhante. Ele também desistiu da carreira de pintor no dia em que ele confundiu uma caixa de aquarelas com tinta a óleo. E ele até disse, né? Como pretende ser pintor um imbecil que nem distingue aquarela de óleo? Então, por esse motivo, ele desistiu dessa carreira. Os livros de Lobato fizeram muito sucesso em países como Uruguai e Argentina, para onde o escritor se mudou em 1946. Ele também escreveu um livro de ficção científica chamado O Choque das Raças, onde conta o que aconteceria se um negro fosse eleito presidente dos Estados Unidos. E a última curiosidade que eu achei muito legal, muito interessante, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele realmente existe. E quem quiser pode até conhecê-lo na cidade de Taubaté, que fica entre o Rio e São Paulo. As visitas elas são gratuitas, os turistas podem tirar fotos com os personagens, eles podem assistir às peças baseadas nas histórias do escritor. Eles também podem visitar o museu em homenagem a Lobato e participar de diversas outras atividades. Boa noite a todos. E dando continuidade, eu vou falar especificamente da obra de Monteiro Lobato, A Menina do Narizinho Arrebitado, de 1920. Então, primeiramente, eu vou falar como surgiu esta obra. Conforme Cavalli, em 1956, ele destaca que a primeira obra infantil de Lobato ela teria surgido ainda quando ele era editor. Aconteceu durante uma conversa entre Monteiro Lobato e Toledo Malta. Malta, ele lhe contou a história de um peixinho que, por passar um tempo fora d'água, ele desaprendera a nadar e de volta ao rio ele afogarasse. E essa história ela ficou na imaginação de Lobato. E Lobato, então, ele criou a história do peixinho que morreu afogado. Ele publicou, foi um conto pequeno e que não teve grande repercussão, mas foi depois dela que ele teve a ideia maior de desenvolvimento da história. Então, Arolho, em 1968, ele fala que foi a partir deste conto, a história do peixinho que morreu afogado, que Lobato ele começa a reviver a história da sua infância na roça. Então ele cria personagens, pessoas e ambientações conforme aquilo que ele viveu na infância. Como, por exemplo, a pessoa da mulata Joaquina, que levava ele para pescar lambaris no rio. Também a primeira entrada dele na floresta com o pai, a brincadeira com as irmãzinhas, a história que eram contadas por Evaristo para ele. Então, todas essas cenas que vinham à cabeça dele, ele foi desenvolvendo uma história imaginária, fantasiosa. Então, foi a partir dessas cenas que vieram à tona as primeiras linhas da grande obra dele, que é A Menina do Narizinho Arrebitado. Então, Lobato ele publicou este livro, esta obra, em 1920, com o título A Menina do Narizinho Arrebitado e o subtítulo Livros de Figuras, porque neles eram compostos ilustrações. A capa, a ilustração, ela era a partir dos desenhos de Voltolino. Então, essa é uma obra que é a fantasia, um mundo repleto de alegrias e descobertas, de aventuras que vão girar em torno da protagonista. E a principal, a central do livro, a protagonista era a Lúcia, né? Então, Lúcia, ela viveram uma aventura no fundo do rio, que é onde
lugar chamado o Reino das Águas Claras, e lá, devido ao grande sucesso desta obra, ele relançou ela como Narizinho Arrebitado em 1921, e logo depois, posteriormente, em 1931, ele colocou como primeiro capítulo do livro Reinações de Narizinho. E a obra de A Menina do Narizinho Arrebitado, ela completou 100 anos em dezembro de 2020, onde ela fez o seu centenário. Então agora nós vamos falar das suas principais personagens, que eles destacam 4 personagens, que é a Lúcia, a Emília, a avó e a tia Anastácia. Então, Lúcia, ela era uma morena dos olhos pretos, como 2 jabuticabas. Ela era órfã de pai e mãe, e por ter o nariz arrebitado, ela teve o apelido de Narizinho. A Emília, ela é descrita por Lobato como Excelentíssima Senhora Dona Emília. E ele vai descrever ela, que ela é uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Ela foi feita pela tia Anastácia e entregue à Lúcia. Ela tinha os olhos de retrô pretos e as sobrancelhas ficavam tão lá em cima que remetia-se de uma bruxa. E é engraçado, é interessante também que nessa primeira versão, nessa primeira publicação, a Emília, ela era só uma boneca, ela não falava. E a avó, né, que nesse primeiro livro ela ainda não possuía um nome. E ele vai descrever ela como uma velha triste. Ela tinha 70 anos. Também ela estava no fim da vida, trema, catacega, jururu, e que todos tinham dó. E a tia Anastácia, que era uma negra de estimação, a cozinheira que trabalhava no sítio junto com elas. E agora eu vou falar um pequeno resumo da história desta obra. Na história, a menina órfã Lúcia, ela mora no sítio com a avó, de 70 anos, e a negra de estimação tia Anastácia. Ela tem uma boneca chamada Emília, que era muito feiosa, e no fundo do quintal passava um ribeirão, onde Lúcia ela costumava tirar uma soneca. Então, certo dia ela acorda e vê em seu rosto um peixe e um inseto. E logo depois ela vai descobrir que se tratava do Dr. Caramujo e do Príncipe Escamoso. Que eles eram do Reino das Águas Claras, que ficava no fundo do rio. Então, eles a convidam para uma aventura em seu reino. E elas aceitam, ela leva a boneca Emília junto com ela. E lá elas vão viver grandes aventuras, que são retratadas no livro, em cada capítulo do livro. E, inclusive, lá elas tiveram aventura com o Pequeno Polegar e com a chata da Dona Caruchinha. E então, depois dessas grandes aventuras, já no final do livro, ela escuta o grito de tia Anastácia chamando, e então ela acorda. E aí é que ela percebe que foi apenas um sonho. Então, depois desse resumo dessa história, vamos falar um pouco sobre a análise dessa obra. Então, esta obra de Monteiro Lobato, ela foi escrita para a criança, para o público infantil. Então, por quê? Porque ela vai cultivar o ingrediente essencial, que é a fantasia. Então, essa narrativa ela é apresentada por um narrador, onde ele vai, ao longo da história, narrar os acontecimentos, todos os acontecimentos da história, e ele vai descrever os cenários existentes. Então, esta obra ela vai possuir um início descritivo, um meio feliz e um final feliz. A personagem principal, como eu já lhe disse, é a Lúcia, que é a neta, que mora no sítio com a avó, de 70 anos, e que ela mantém uma relação de afeto tanto com a avó quanto com a negra de estimação, que é a tia Anastácia. Então, a menina do narizinho arrebitado, ela é tratada desde o começo da história como uma criança feliz, que é cheia de amor e carinho, que também essa alegria, esse encantamento desta criança, ela faz com que ela crie um lugar, um sonho, uma imaginação, onde vai possuir várias aventuras e em que ela vai manter uma interação com os seres imaginários. Então, na história, o antagonista
é o escorpião negro, e que ele vai remeter ao mundo imaginário. Ele vai ser um protagonista que vai estar vivendo lá no fundo do rio, né, que é um ser imaginário. E então esses seres imaginários, eles não vão modificar de forma alguma o contexto do texto, e nem vai ser tão cansativo ler. Por quê? Porque, ao contrário, esses seres imaginários, essas aventuras, elas vão remeter ao leitor que ele possa pensar e imaginar de acordo com o que está sendo narrado, e vai imaginar juntamente com os personagens, vai imaginar os personagens, como eles estão sendo descritos. Então, o retrato é dado ao protagonista como um ser falante, que ele vive no fundo do rio, que ao mesmo tempo ele vai remeter à ideia de que ele é perigoso, e que esses perigos eles vão ser remetidos ao protagonista, que é a Lúcia, né? E no fundo do rio, os outros seres imaginários que ela criou. Então, é bem comum que os perigos que vão rodear esses personagens, né? Ele ser antagonista. Então, a gente verifica que esse antagonista, ele em determinados momentos, ele vai buscar se vingar com perversidade, tanto do príncipe escamoso quanto da menina, né? Só que, porém, tem um porém, porque durante a história, essas aspirações, essas perversidades que ele vem fazendo com o príncipe e a menina, vai vir levar ele a um fim trágico, porque ele vai morrer no final da história. Então, o narrador, ele junto com o ouvinte, eles são importantes na narrativa, porque eles contribuem de maneira gradativa no decorrer da história a cada página. Então, o que podemos falar sobre, o que podemos falar sobre considerações finais desta grande obra de Monteiro Lobato. Então, a gente sabe que a literatura infantil, ela vai permitir aos leitores que eles vivenciem as suas diferentes e diversas aventuras, a partir se ela vai ser possível ou não, o fantasioso, o imaginário da pessoa. Então, portanto, a obra de Lobato, ela vai tratar questões reais e imaginárias. Nesse sentido, a própria condição do maravilhoso da infância. Então, onde todos estão imersos nessa imaginação, nesse mundo fantástico, e ao mesmo tempo em que a gente vai ter o mundo real e o mundo da imaginação, da alegria, a gente vai ter como solucionar os problemas e as alegrias. Então, é importante trabalhar esta obra em sala de aula, porque ela vai estimular a criança a se desenvolver, a ter concentração, a sair de situações conflituosas, também vai despertar a curiosidade, a reflexão, e vai fazer com que a criança ela também perceba os assuntos abordados no texto da narrativa, vai ter um entendimento maior por meio da diversão e da criatividade, da imaginação. Ela vai proporcionar, mesmo que seja imaginário, o lado crítico da criança também. Então, aqui fica nossas referências, onde a gente se baseou para falar todo o conteúdo de Monteiro Lobato, de sua obra A Menina do Narizinho Arrebitado. Esperamos que vocês tenham todos gostado, e obrigada a todos.